Muito bem, você que está aí, você que está se preparando para o exame de ordem, você está aqui com o Atrium. Vamos lá, vamos falar de direito civil. Bom dia para você que está aí nos assistindo, bom dia para você que logo de manhã resolve mandar bala no estudo para o exame de ordem. Vamos lá, vamos tratar de direito civil, vamos tratar de um assunto muito importante. Vamos falar de um tema que com certeza vai cair na sua prova, tema que aparece na primeira fase, tema que aparece na segunda fase, um tema reiterado no exame de ordem. Vamos falar de posse. Hoje é dia de posse. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa se lembrar, lembrando que você tem que estar aí atento e que você pode mandar perguntas durante todo o período da nossa aula ao vivo, vamos lembrar que posse é conduta de dono. Primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça muito claro, posse é conduta de dono, ok? Então você vai lá no artigo 1196 do Código Civil. Júlio, bota aí pra gente o slide do artigo 1196. Você vai ver que posse é conduta de dono. O que diz o artigo 1196? Diz que posse é o exercício de fato de qualquer um dos poderes inerentes à propriedade. Ora, se posse é o exercício de fato de qualquer um dos poderes inerentes à propriedade, isso significa que posse é conduta de dono. Então, isso não pode sair da sua cabeça. Posse é conduta de dono. Tenha posse aquele que age como se dono fosse, mesmo que não seja. Isso também tem que estar muito claro. Posse e propriedade são coisas completamente diferentes. Posse e propriedade são coisas completamente diferentes. Você entendeu o que eu falei? Eu falei que posse e propriedade são... Ok? Então, posse, conduta de dono, 1196. Ora, se o 1196 diz que tenha posse todo aquele que utilizar a coisa para mim mesmo, retirar dela todos os serviços que ela pode oferecer. Se eu posso usar um carro, significa que eu posso dirigir o carro, que eu posso contratar um motorista para dirigir para mim, para me levar de um lugar para o outro. Significa que eu posso obter os serviços deste carro. É diferente de gozar. Gozar é a possibilidade de retirar da coisa, de explorar a coisa, obtendo dela todos os produtos e frutos que ela pode oferecer. Atenção, ó. Atenção. Atenção. Gozar é explorar a coisa, retirando dela todos os produtos e frutos que ela pode oferecer. Então, olha, quando eu tenho a possibilidade de usar um carro, eu posso dirigir, eu posso me utilizar dele. Agora, se eu puder gozar do mesmo carro, significa que eu posso, por exemplo, alugar este carro para outra pessoa. Porque aí não sou eu que estou usando, mas eu estou obtendo uma vantagem pecuniária com o uso de outra pessoa. Isso é uma diferença importante que tem que estar clara aí na sua cabeça, tá? Então, se eu disser para você, você pode usar o carro, você dirige, você vai com ele para onde você quiser. Agora, você não pode alugar para outra pessoa. Agora, você pode gozar do carro, aí você pode alugá-lo, porque é a vantagem que você está tirando dessa coisa. Dispor. Dispor é aquele direito que somente o proprietário tem. Dispor é o núcleo do direito de propriedade. Então eu posso dispor quando eu posso ceder, eu posso transferir, eu posso passar para uma outra pessoa. Então aí eu tenho o direito de dispor. E reaver é aquele elemento próprio de todos os direitos reais que permite que eu vá atrás da coisa, esteja ela com quem indevidamente esteja. Lembra o direito de reaver, a possibilidade de perseguir a coisa, recuperando para mim quando eu deixo de tê-la em minha posse e eu a quero de volta. Então, posse é direito de dono, conduta de dono. Muito bem. Se posse é conduta de dono, significa que tem a posse quem age como dono. E aí tem uma diferença importantíssima que você precisa fazer. Que diferença é essa? É a diferença entre posse e detenção. Toma cuidado. Quem tem posse? Quem age como dono. Eu ajo como se fosse dono. Então, eu decido tudo sobre a coisa. Imagina que eu tenho, por exemplo, um contrato de comodato.
você empresta para mim por comodato aquela casa por um determinado tempo. Enquanto eu estou morando na casa, no curso do contrato de comodato, eu faço o que eu quiser, eu mando naquela casa. Então eu tenho a posse. Agora, isso é diferente, por exemplo, de um exemplo inédito. Anota aí, presta atenção. Esse exemplo nunca antes visto em nenhum lugar do mundo. O caseiro. Ah, o caseiro você já conhece. O que é o caseiro? O caseiro é aquele sujeito que toma conta da sua chácara, que toma... Por que ele não tem? Ele não tem porque se der na louca do caseiro de repente, resolver matar todos os patos da chácara e criar, exercita poder, não em nome próprio, mas em nome de uma outra pessoa. Então toma muito cuidado com isso aí para não fazer essa confusão. O detentor exercita poder em nome de outra pessoa. Júlio, bota aí para o pessoal ver, olha lá o slide, olha atenção aí. O que está escrito lá? Posse e detenção. Na posse, o possuidor exercita poder sobre a coisa em nome próprio. E na detenção, o detentor apenas detém fisicamente a coisa em nome de outrem, não exerce poder sobre ela em nome próprio. O detentor, isso é muito importante, também pode ser chamado de fâmulo da posse. Olha lá, se aparecer questão com essa expressão fâmulo da posse, você já sabe que é o detentor. Ele não tem a coisa em nome próprio, ele tem a coisa em seu poder, mas em nome de outra pessoa, ok? Uma coisa importante que você precisa se lembrar, não esqueça, detentor detém a coisa em nome de outra pessoa. Aí você vai perguntar para mim assim, tá, mas é só o caseiro? Porque em todos os manuais de direito civil que eu pego, exemplo é o caseiro, é o caseiro, é o caseiro, é o caseiro. Parece que o único detentor que existe no mundo é o caseiro. Não, tem outros exemplos, quer ver? Imagina um motorista de caminhão que trabalha para uma determinada empresa de transporte. Enquanto ele está no exercício da atividade, ele pega o caminhão lá na sede da empresa e vai fazer um transporte, vai fazer uma viagem com a carga. O que ele está fazendo? Transportando, dirigindo o caminhão. Então, durante o período deste transporte, este poder, em nome da proprietária do veículo, que é a transportadora. Então, ele tem mera detenção. Nesta situação, o motorista do caminhão, lembrança, são as teorias da posse, né? Tem duas grandes teorias sobre a posse. Nós temos a chamada teoria subjetiva e temos a teoria objetiva. Lembra, o direito brasileiro se filia à teoria objetiva da posse, lá no artigo 1196. Vamos lembrar essas duas teorias. Você tem primeiro a teoria subjetiva. Importante, muito importante. Toda vez que você falar em subjetivo e objetivo, e você está cansado de saber que em todas as áreas do direito tem uma série de coisas que se dividem em subjetivo e objetivo, né? Então você tem lá, por exemplo, a própria teoria subjetiva da posse, teoria objetiva da posse, você tem a responsabilidade civil subjetiva, a responsabilidade civil objetiva. Qual que é a diferença quando é subjetivo para quando é objetivo? A diferença é onde está o meu foco. Subjetivo, foco no sujeito, por isso que é subjetivo. Objetivo, foco no objeto, por isso que é objetivo. Então, toda vez que se dividir em subjetivo e objetivo, é foco no sujeito, por isso é subjetivo. Foco no objeto, por isso que é objetivo. Especificamente aí, no que diz respeito à posse, você se lembra da teoria subjetiva e da teoria objetiva. Não? Não se lembra? Então vamos lá, vamos mais francês, apesar dele ser alemão. Lá para o Savigny, na teoria subjetiva, a posse se dividia em basta isso. Para o Savigny, é preciso que haja também o ânimos. O ânimos é a intenção de permanecer com a coisa em meu poder. Então, haverá corpus quando eu tenho poder físico sobre a coisa. E o ânimos, a intenção de permanecer com a coisa em meu poder. O que significa que, para a teoria subjetiva, eu vou ter a posse quando eu tiver a coisa em meu poder e a intenção de objeto. E eu tenho o objeto em meu poder. E aí,
Agora, se de repente eu saio daqui correndo e levo o passador de slide comigo, aí eu transformei esta intenção, eu exteriorizei essa intenção. Então, qual é o problema da teoria subjetiva? O problema da teoria subjetiva é que ela é muito subjetiva. Não dá para saber a intenção da pessoa. Eu só consigo saber a intenção da pessoa quando eu transformo esta intenção em conduta, quando eu transformo esta intenção em ato. Se eu conseguisse saber a intenção das pessoas, não existiria mais assalto no mundo, né, gente? Você tá vendo o cara vir, ih, olha lá o cara do outro lado da rua, tá vendo ali, vai me assaltar, e você já iria embora. Alguns colegas dizem, alguns colegas meus não muito otimistas com relação às relações humanas, dizem que se eu conseguisse saber as intenções das pessoas, não haveria mais casamento no mundo também. Mas eu acho uma visão um pouco pessimista do casamento essa, ok? Mas o que importa é que não tem como eu adivinhar a intenção da pessoa antes que ela faça alguma coisa. E foi isso que um outro jurista alemão chamado Jhering, né, Rudolf von Jhering, veio e contestou na teoria do Savigny e falou assim, olha Savigny, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, você é muito espertinho e coisa e tal, você é o cara, mas nesse caso não rolou. Nesse caso você pisou na bola. Nesse caso a sua teoria é furada. E aí o Jhering é que criou a teoria objetiva da posse. A teoria objetiva diz o quê? Diz que para ter a posse é necessário só um elemento, que é o corpus. Só que cuidado, porque o corpus lá para o Jhering não tem nada a ver com a ideia de corpus para o Savigny. Para o Jhering, corpus é tração clara e evidente por meio de atos, a exteriorização de uma conduta da intenção de permanecer com a coisa. Então aí nós temos a posse. Significa dizer que para ter a posse, como diz o artigo 1196 que eu já falei para vocês, para ter a posse eu preciso ter conduta de dono, agir como se fosse dono. Por isso que a gente diz que o direito brasileiro é filiado à teoria objetiva da posse, porque tem a posse aquele que age como dono, certo? Artigo 1196, quem tem o corpus, quem tem a coisa em seu poder e demonstra, exterioriza, evidencia, deixa claro por meio de conduta, de ato, de ação, a intenção de permanecer com a coisa. Tem que haver a exteriorização, tem que haver a conduta, tem que haver a demonstração para que se caracterize a posse. Se ficar só no intelecto, se ficar só no pensamento, só na intenção, não se caracteriza. Eu posso ter, por exemplo, um caseiro que fica lá tomando conta do imóvel e cuida daquilo a semana inteira e fica pensando assim, ah, um dia eu vou tomar posse disso aqui, um dia eu vou ficar aqui, eu tenho a intenção de ter esse imóvel para mim. Mas nunca praticou o ato. Se ele nunca praticou o ato, ele jamais será possuidor, ele eternamente permanecerá na condição de... O direito é cheio de classificações. Eu costumo dizer classificações possíveis, né? Na primeira classificação, se alguém está mandando beijo para você ou se é para eu mandar um beijo para você. Na dúvida, Tiagão. I love you, cara. Muito bem. Prosseguindo, senhores. Então vamos ver aqui a classificação da posse. Importante você lembrar que a classificação da posse pode se dar de várias formas diferentes. A gente só vai falar do que interessa, ou seja, do que cai na prova. Por quê? Porque a nossa preocupação é o que cai na prova. A primeira classificação possível da posse é aquela que divide a posse em posse direta, indireta e plena. Então você vai lá a partir do artigo 1197 do Código Civil, o artigo 1197 começa a trazer essa parte da classificação da posse. Então, primeira classificação possível, eu não... É o quê? Não enxergo nada. Jaque, vem aqui dentro falar comigo porque eu não enxergo nada do que está escrito aí. Bom, muito bem. A primeira classificação possível é aquela... Vou explicar uma coisa para vocês, presta atenção, ó. Eu enxergo mal. E a Jaque chega aqui na porta do estúdio com uma folha escrita com uma caneta vermelha falhada, que eu não enxergo nada do que está escrito lá, e acha que eu vou entender alguma coisa do que está escrito lá. Não faço a menor ideia, mas tudo bem.
prosseguindo. Agora que eu entendi, é o Tiago Chachique. O Tiago Chachique, não é esse Tiago aqui, é outro Tiago. Tiago Chachique, agora que eu entendi. Tiago Chachique, é para você o beijo, Tiago. Tiago, você é o cara, você que está aí interagindo com a gente. Grande Tiago. Tiago, retiro o meu beijo para você. Prosseguindo, senhores. Vamos lá. Então, a primeira classificação possível é a classificação que divide a posse em posse direta, posse indireta e posse plena. Posse direta, posse indireta e posse plena. O que é a posse direta? Toma cuidado com isso, que isso aqui sempre cai. Sempre cai. Já caiu várias vezes na segunda fase também, tá? Olha lá, Tiagão, olha aqui, já caiu na segunda fase também. Então, ó, posse direta. Posse direta é a posse daquele que tem a coisa em seu poder, determinado imóvel. Você me empresta por comodato um determinado imóvel. E durante o prazo deste comodato, eu tenho a posse. Esta posse é direta, porque eu tenho a coisa em meu poder, mas é temporária a duração desta posse, ok? Só que, ao mesmo tempo, você que me emprestou o imóvel, estamos lá um contrato de comodato, você me emprestou o imóvel e eu estou na posse temporária. E você? Você mantém a posse? Você ainda consegue exercitar poder sobre a coisa? Sim, você consegue exercitar poder sobre a coisa, ainda que à distância. Essa é a chamada posse indireta. Posse direta, eu tenho a coisa em meu poder temporariamente. Posse indireta, eu não tenho a coisa em meu poder, mas eu ainda exercito poder sobre ela mesmo que à distância. Ok? Toma cuidado para não fazer confusão. A posse direta e a indireta andam sempre juntas. A posse direta e a indireta andam sempre juntas. Então, enquanto houver a direta, haverá a indireta ao mesmo tempo. É como se eu tivesse a posse de uma coisa dividida entre duas pessoas. Você me emprestou o imóvel, eu estou morando aqui por força de contrato de comodato. Então eu tenho a posse direta, mas ao mesmo tempo você tem a posse indireta, tá? E a posse plena? Posse plena é a posse una, a posse indivisa, a posse com ânimo definitivo. Então imagine que terminou o prazo do contrato de comodato. Você fez um contrato de comodato comigo por 2 anos. E aí, terminou o prazo, o que eu tenho que te fazer? Eu tenho que te devolver o imóvel. Tenho que devolver o imóvel para você. A hora que eu devolvo o imóvel para você, você fica na posse sozinho. Então aí, eu não tenho mais nem posse direta e nem posse indireta. Eu tenho posse plena. Você passa a ter a posse plena do imóvel. Por quê? Porque você tem posse sozinho. Essa posse é única. Essa posse é com ânimo definitivo, ok? Regiane, bom dia para você também. Fique conosco, não perca contato visual aqui, hein? Então, gente, não confunda a posse direta com a indireta com a plena. Posse direta, eu tenho a coisa em meu poder temporariamente. Posse indireta, eu não tenho a coisa fisicamente em meu poder, mas fui eu que dei origem àquela posse direta. E posse plena é aquela que eu tenho de maneira total, a posse plena, a posse una, a posse indivisa, a posse absoluta. Cuidado! Próxima classificação para você entender um pouco mais, inclusive, da primeira. Posse justa e posse injusta. O artigo 1200 do Código Civil diz que a posse será justa toda vez que não for injusta. Não fala isso. Fala, olha lá, diz lá. A posse será justa toda vez que não for injusta. Por que eu digo que ele fala isso? Ele diz assim, ó, terá a posse justa todo aquele que não tem posse violenta, clandestina ou precária. Então, a posse justa é aquela que não for violenta, clandestina ou precária. Ora, posse violenta, clandestina e precária são as espécies de posse injusta. Logo, tem posse justa quem não tem posse injusta. Posse violenta é o quê? É aquela adquirida por meio de violência ou ameaça. Posse clandestina é aquela adquirida sem que eu tenha autorização do outro e sem que ele tenha conhecimento.
E a posse precária é aquela em que eu deveria ter devolvido a coisa, mas eu não devolvi. Violenta, clandestina, precária. Agora, pense o seguinte, posse justa não tem nenhum tipo de vício. Posse injusta é a que tem algum desses vícios que são próprios da posse que eu acabei de mencionar. Pega o meu exemplo anterior. Se imagine que eu emprestei a casa para você. Eu emprestei a casa para você. Já vimos que no curso do contrato de comodato, você está morando na casa, você tem a posse direta e eu mantenho a posse indireta. Ora, a sua posse, enquanto durar o contrato de comodato, é justa ou injusta? É justa. Por quê? Porque ela não é violenta, ela não é clandestina, não é precária. Então ela é justa. Agora, imagine que terminou o prazo do contrato e você deveria me devolver o imóvel. Você me devolveu o imóvel? Não, você não me devolveu o imóvel. Eu chego lá, passou, por exemplo, contrato de comodato com prazo determinado de 2 anos. Terminou o prazo do contrato, eu chego para você e falo assim, ô Tiago Xaxique, eu emprestei para você o imóvel. Você está aí morando nessa casa porque eu emprestei para você, ok? Então, contrato de comodato, prazo de 2 anos. Terminou o prazo do contrato, eu mando lá para o Tiago assim, ô Tiago, por favor, desocupe o imóvel porque terminou o prazo do contrato. Aí ele fala para mim, desocupa o imóvel coisa nenhuma, vai pro inferno, vai pro diabo que te carregue, vai sentar no colo do Satanás. Me parece que ele está um pouco contrário, resistente à ideia de devolver o imóvel. Né? Neste caso, em que ele se recusa, ele ameaça, ele não devolve, ele se recusa a devolver, o que aconteceu aí? A partir desse momento, como eu já falei para você, a posse dele passou a ser precária. Por que é precária? É precária porque ele deveria ter devolvido e não devolveu. Então deixou de ser posse justa e passou a ser posse injusta. Aí o Tiago está perguntando, mesmo se for locação, mesmo se for em aluguel, a mesma coisa, Tiago, não muda nada. Obrigado, mão miraculosa que me dá água. Então, se você praticou o esbulho, surge para mim o direito de ingressar com uma ação de reintegração de posse. Obrigado. Agora, se o contrato não fosse de comodato, se o contrato fosse de locação, aí não haveria possibilidade de reintegração de posse. Aí seria uma ação de despejo. Porque sempre que houver problema no contrato de locação, eu quero botar o cara para fora, a ação é sempre de despejo. Nunca vai caber reintegração de posse quando se tratar de contrato de locação. Porque a lei própria, a lei de locações, lei 8.245 de 91, ela fala expressamente, toda vez que eu quiser botar para fora o sujeito, no caso de locação, a ação será de despejo. Por isso que quando a gente vai dar exemplo aqui na aula de posse, a gente fala de contrato de comodato e não fala de contrato de locação. Porque eu quero depois chegar na hora de falar para você assim, então, ô Tiago, você que não me devolveu o imóvel, praticou o quê? Praticou esbulho. E se você praticou o esbulho, eu estou esbulhado, surge para mim o direito de entrar com uma ação de reintegração de posse. Se o contrato fosse de aluguel, não seria ação de reintegração de posse, seria ação de despejo. Por isso que a gente fica no exemplo do comodato, beleza? Então tá bom. Gente, então nós vimos aí que a partir do momento em que o Tiago não me devolve o imóvel, o Tiago praticou o esbulho e a posse dele passou a ser injusta. Então posse justa não tem vício, posse injusta tem vício. Além disso, próxima divisão possível é a divisão entre posse de boa-fé e posse de má-fé. Toma cuidado. Quando a gente fala lá da posse justa e injusta, a posse justa é aquela que tem algum tipo de vício na posse. Então o vício está na posse, não está no possuidor. Isso você precisa tomar muito cuidado. No caso de posse justa ou injusta, é a posse que é violenta, é a posse que é clandestina, é a posse que é precária. O possuidor não tem nada com isso, então o critério é objetivo. No caso de posse de boa-fé e posse de má-fé, aí é o possuidor que sabe dos vícios da sua posse ou o possuidor não sabe dos vícios da sua posse. Então, posse de boa-fé
é a posse daquele que ignora eventuais vícios da posse. Eu não sei, não tenho conhecimento, portanto estou de boa fé. Posse de má fé é a posse daquele que sabe dos vícios da sua posse. Então eu, possuidor, estou de má fé. Então cuidado com isso aí. Posse justa e injusta é a posse que é justa ou injusta. Posse de boa fé ou de má fé. O possuidor é que está de boa fé ou de má fé. Próxima classificação possível é aquela que divide a posse em posse originária e posse derivada. Posse originária é aquela que nasce de um ato exclusivamente meu, de um ato só meu. Por exemplo, vamos imaginar, o Tiago está aqui usando o celular, ele vai fazer uns posts aí no Instagram, então ele está usando o celular e eu estou aqui de olho, cobiçando o celular dele. Imagine que, em algum momento, o Tiago vira e joga esse celular fora. Ele cansa do celular, se enche a paciência. Tiago, você está pedindo um beijo para a Andréia. Andréia, noiva do Tiago, que vai casar no final de semana. Um beijo para a Andréia. Andréia, felicidades. Tiago, felicidades. Vão casar no fim de semana. Tudo de bom. O Tiago não convidou para a festa, mas mesmo assim, parabéns para vocês. Toda felicidade. Guarda bolo, manda para a gente aqui, manda para o estúdio, tá? Aqui um pedação de bolo para toda a equipe. A Jaqueline, ela gosta muito de bolo. Ela gosta principalmente quando vem muito, tá? Se vier muito bolo, a Jaqueline vai curtir muito e vai te amar loucamente para sempre, tá bom? Bom, senhores, então olha, no caso da posse originária, a posse surge para mim. Eu estava dando exemplo aqui do celular do Tiago. O Tiago é um cara super tecnológico, tá sempre com um celular novo, toda semana ele traz um celular novo para cá. Além de tecnológico, ele é mega milionário, toda semana ele compra um celular novo. Então toda semana ele joga um celular no lixo. Imagine que essa semana aqui ele pega esse celular e fala, puta, deu no saco, não aguento mais esse celular. E pega e abandona o celular. E eu tô aqui só vendo qual é que é do celular, beleza? No final da aula, eu percebi que ele abandonou o celular ali, eu vou lá e pego o celular, enfio no bolso e vou embora. A partir daí eu tenho a posse do celular? Sim, a partir daí eu tenho a posse do celular. Esta minha posse é originária, porque surgiu de um ato exclusivamente meu. Agora imagine que eu não tivesse ido lá e subtraído o celular, mas eu chegasse para o Tiago e falar, ô Tiago, parece que você vai jogar fora o celular e coisa e tal. Então, faz o seguinte, empresta para mim, ou melhor, dá para mim de presente esse celular, em vez de você jogar fora, dá para mim. E ele fala, sem problema, seu pobre, eu vou te dar o celular porque a semana que vem eu tenho outro. E ele chega lá e me dá o celular de presente. Quando ele me dá o celular, a posse que eu tenho a partir daí surgiu por um ato que não é exclusivamente meu. Esta posse deriva da posse de uma outra pessoa. Ela é transferida da posse de uma outra pessoa. Por isso ela é chamada de posse derivada. Então, posse originária surge de um ato exclusivamente meu. Posse derivada deriva, seja por ato de vontade ou seja por força da lei da posse de outra pessoa. Por exemplo, se meu pai morre e ele deixa para mim bens, a posse se transfere para mim no imediato momento da posse dele por força da lei. Diz lá o artigo 1206 do Código Civil, que a posse se transfere para os sucessores. Então se transferiu para mim por força da lei. O Átila, um abraço aí, o Átila, para você também. Estamos aí. Gente, transfere-se para mim a posse por força da vontade ou por força da lei. Então, esta posse é uma posse derivada. Posse originária, eu fiz sozinho. Posse derivada, veio de outra pessoa. Próxima classificação possível é aquela que divide a posse em posse ad interdicta e posse ad usucapionem. Nada como um latim matinal para melhorar o seu dia, né? Posse ad interdicta e posse ad usucapionem. O que é isso? A posse ad interdicta é a posse que me permite utilizar os meios de proteção da posse, os interditos possessórios. Tá? Como é o caso da reintegração de posse, da manutenção de posse, do próprio interdito proibitório. Toda posse me permite isso. Tá? Por exemplo, vamos imaginar que eu sou comodatário, o exemplo que eu dei agora há pouco. Se alguém invadir o imóvel, eu tenho o direito de entrar com reintegração de posse? Tenho, porque eu tenho a posse e posso defender essa posse com fundamento no artigo 1210 do Código Civil. Então a minha posse é ad interdicta. Mas ela não é ad usucapionem.
O que é a posse ad uso capionem? É a posse que me permite contar prazo para uso capião. A posse ad uso capionem é aquela que eu tenho, eu exercito de forma livre, totalmente desembaraçada e que pode contar prazo para uso capião. Então, por exemplo, no caso do comodato, se eu sou comodatário, eu tenho a posse, eu posso defender a minha posse. Então, ela é ad interdicta, mas ela não é ad uso capionem. Por quê? Quando eu sou comodatário, não está contando prazo para uso capião. Eu não vou poder defender a minha posse por meio... Perdão, eu não vou poder contar esse prazo para uso capião. Por quê? Porque essa posse é autorizada por outra pessoa. Não é aquela posse que vai me permitir levar como consequência a... Obrigado, mão de Deus. Não é aquela que vai me permitir levar a propriedade por uso capião. Obrigado. A próxima posse importante que a gente tem que ver é a posse chamada posse nova e posse velha. Qual é a diferença da posse nova para a posse velha? A posse nova é aquela que tem menos de 1 ano e 1 dia. E a posse velha, aquela a partir de 1 ano e 1 dia. Posse nova até 1 ano e 1 dia. Posse velha, de 1 ano e 1 dia para frente. Para que serve isso? A única finalidade que você vai encontrar nisso é lá na ação de reintegração de posse e na ação de manutenção de posse. Por quê? Lembra que a ação de reintegração de posse e a ação de manutenção de posse são ações de procedimento especial. O que tem de especial nesse procedimento? Eu posso pedir liminar, tanto na reintegração quanto na manutenção. Também no interdito proibitório, mas o interdito tem uma característica que eu vou falar daqui a pouco. Na ação de manutenção e na ação de reintegração de posse, eu posso pedir liminar. Eu posso pedir liminar quando? Se eu entrar com a reintegração ou com a manutenção até 1 ano e 1 dia do vício, até 1 ano e 1 dia da ofensa, até 1 ano e 1 dia do esbulho, até 1 ano e 1 dia da turbação. Então, se eu entrar com a ação até 1 ano e 1 dia, eu posso pedir liminar. É procedimento especial. Se for de 1 ano e 1 dia para frente, não posso mais pedir liminar. Não é mais procedimento especial, vai cair no procedimento comum. Essa é a importância da diferença entre posse nova e posse velha, ok? Outra classificação importante é a chamada posse pró-diviso e pró-indiviso. Qual é a diferença? Posse pró-diviso é a posse... Eu estou falando nos dois casos quando tem composse, tá? O que é a composse? Composse é a situação em que várias pessoas têm a posse juntos. Várias pessoas juntas têm a posse. Então imagina que meu pai morreu e eu recebi como herança um determinado imóvel, uma fazenda. Eu e meus 12 irmãos temos posse dessa fazenda. Todo mundo em conjunto, então somos copossuidores. Beleza. Qual é a parte que cada um possui ali? Ah, se não houver nenhum tipo de divisão, é posse pró-indiviso. Então eu não sei qual é a parte de cada um. Cada um tem uma parte, mas tem uma parte ideal. Na verdade, todo mundo tem todas as partes. Todo mundo tem posse sobre tudo ao mesmo tempo. Essa é a posse pró-indiviso. E a posse pró-diviso? É aquela que a gente organiza. Ó, vamos passar uma cerca aqui, esse pedaço aqui é meu, esse pedaço ali é seu, esse pedaço ali é do fulano, esse é do Beltrano, posse pró-diviso. Nós separamos a área da posse. Então, cada um exerce posse sobre uma parte. Apesar de ser uma coisa só e todos sermos copossuidores, a gente organiza a posse, cada um exercita a posse sobre uma parte diferente, ok? Essas, gente, são as... Posse indireta, posse que dê origem à posse direta, é a posse plena, é a posse una, a posse na posse de boa-fé, o possuidor ignora eventual vício que impede a aquisição da coisa. E na posse de má-fé, o possuidor tem ciência dos vícios. Aí, quem tem o problema é o possuidor, não é a posse. Então, o critério é subjetivo. Próxima classificação possível. Posse originária surge de um ato exclusivo do novo possuidor. Posse derivada surge de uma outra posse, deriva de uma outra posse. Olha lá o slide, presta atenção para uma coisa importante que eu anotei ali embaixo para você. A posse derivada carrega consigo todos os vícios da posse que a originou. E outra coisa, é possível somar o tempo da posse atual ao tempo da posse que a originou para fins de uso capião, no caso de ordem derivada. Então, olha, volta em mim, Julio, aqui, presta atenção. A posse derivada
carrega com ela todas as características, inclusive os vícios. Todas as características, inclusive os vícios. Então, olha lá. Vamos imaginar que eu furtei o celular do Tiago aqui. O Tiago está ficando com medo. Vamos supor que eu furtei o celular do Tiago. A minha posse é obviamente injusta. Aí eu, para dar uma de gostosão, pego esse celular, vazei, tô no mundo, encontro alguém na rua e falo assim, ó, eu quero te dar de presente aqui este celular e tal, não sei o quê, e dei o celular de presente para a pessoa. Ora, esta pessoa sabe que o meu celular ali é furtado? Não. Então ela está de boa fé. Mas, como a posse derivada, lembra que a posse dessa pessoa, aquela pessoa lá que recebeu de presente o celular, é derivada da minha. Se é derivada da minha, carrega todos os vícios. Então a minha posse era injusta? Era. Então a posse dela é injusta, porque se transfere com todos os vícios. Até é de boa fé, porque ela não sabe, mas é injusta porque carregou os vícios juntos, porque é derivada de uma posse injusta. Tudo bem? Muito bom. O que mais que a gente precisa ver aí? Tiago está perguntando o quê? Tiago está perguntando o que seria posse por ordem de lei. Tiago, tem certas situações em que a lei determina que fulano tenha posse, né? Então, assim, ele não tem a posse por um ato que ele mesmo praticou. Ele tem a posse por uma imposição da lei. Obrigado. Ele tem a posse por uma imposição da lei, por uma situação que foi determinada em lei. E aí a gente tem isso que chama-se, alguns chamam de posse por ordem de lei. Tudo bem? Próxima classificação, volta lá no slide, Julião. Posse nova, posse velha. Posse nova, até 1 ano e 1 dia. Posse velha, há mais de 1 ano e 1 dia. A relevância, a possibilidade de utilização do procedimento especial nas ações possessórias. Aí você tem a posse ad interdicta e a ad capione, uso capione, aquela que eu expliquei para você. Na ad interdicta eu posso defender utilizando as ações possessórias e na ad uso capione é aquela que eu exercito para poder obter o domínio futuramente por uso capião. Beleza? Julião, em mim aqui, em mim. Eu não vou falar foca em mim que eu tenho medo que o Tiago jogue alguma coisa em mim. Gente, presta atenção. Falei aí de posse ad uso capione. É legal a gente lembrar das espécies de uso capião, né? Lembra que a uso capião pode ser de vários tipos diferentes. Então você tem a uso capião ordinária, a extraordinária e a especial. Uso capião ordinária. Por que ela é ordinária? Gente, ordinário é o comum, né? Aquilo que se espera habitualmente. Então, o que se espera numa relação entre pessoas? O que se espera quando eu tenho a posse? Eu espero, eu suponho que a sua posse seja de boa fé. Eu espero, eu suponho que você tenha um documento para provar a sua posse. Por isso que na uso capião ordinária, eu exijo a boa fé e o justo título para poder adquirir por uso capião. Então, na uso capião ordinária, para poder adquirir por uso capião, eu tenho que ter boa fé e justo título. Na extraordinária, não precisa de boa fé, nem precisa de justo título. Por isso que ela é extraordinária, ela é fora do comum, ela é fora do padrão. Ela é extraordinária porque anos, ordinária, com justo título, com boa fé, 10 anos. E a uso capião especial, metros quadrados. Na uso capião especial de área rural, são no máximo 50 hectares. Lembrando que cada hectare são 10 mil metros quadrados, tá? 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Para uso capião especial de área rural, máximo do tamanho, 50 hectares. Então, olha, uso capião especial, área no máximo 250 para urbano ou 50 hectares para rural. Além disso, não posso ter nenhum imóvel no meu nome. Se eu for proprietário de algum outro imóvel, não posso fazer uso capião especial. Posso fazer uso capião? Posso, mas não especial. Tudo bem? Outra coisa importante que você precisa lembrar é a uso capião que deriva da relação conjugal ou da relação por união estável. Presta atenção e toma cuidado com isso. Alguns chamam isso de uso capião conjugal, uso capião familiar, uso capião... tem um monte de nomes aí na doutrina, né? Então, toma cuidado. É aquela que deriva da união entre pessoas casadas ou pessoas que vivem em união estável. Como é que funciona?
Eu sou casado, eu vivo com uma pessoa numa casa e essa pessoa vaza, vai embora, abandona a residência. Os outros 50%, cadê? Eu não consigo nem vender essa casa se eu quiser vender. Eu, proprietário dos outros 50%, posso entrar com a usucapião para adquirir a outra parte do imóvel. Então, meu marido me abandonou, minha mulher me abandonou, foi embora, largou a casa, caiu no mundo, ninguém tem notícia dele. Eu, que sou dono de metade da casa, posso entrar com a usucapião para adquirir a outra metade da casa, tá? Prazo 2 anos. Beatriz perguntou o seguinte: Beatriz Biancato, em matéria de usucapião eu sempre me enrolo na parte do dispositivo legal que fala do tamanho dos hectares. É preciso saber dessas medidas para a OAB? Beatriz, a única medida que você... Já respondo do Átila, né? Se o tamanho dos hectares varia por região. Beatriz, a única medida que você precisa saber é 1 hectare vale 10 mil metros quadrados. Por quê? Porque o hectare é uma medida oficial. Tá? O que muda, o Átila, é o tamanho de alqueire. Um alqueire paulista vale 24.200 metros quadrados, um alqueire mineiro vale 48 mil metros, tem o alqueire duplo, tem o alqueirão. Então essa medida de alqueire varia de lugar para lugar, portanto isso não interessa. Alqueire não importa, o que interessa é hectare, porque o hectare é uma medida matemática oficial. 1 hectare vale 10 mil metros quadrados. Aí a Beatriz perguntou, eu preciso saber isso? Precisa, Beatriz. Por quê? Porque pode ser que caia uma questão assim, ó. Fulano de tal tem posse de um imóvel rural com 400 mil metros quadrados. Pergunto, ele pode adquirir fulano tem posse de um imóvel com 400, um imóvel rural com 400 mil metros quadrados, tem essa posse há 6 anos e não tem nenhum outro imóvel em seu nome e lá desenvolve atividade rural e se sustenta de lá. Pode adquirir este imóvel por usucapião especial? Pode. Por quê? Porque se são 400 mil metros quadrados, são menos de 50 hectares. É uma continha elementar, né, gente? São 50 hectares. 50 hectares vezes 10 mil metros quadrados são 500 mil metros quadrados. Então, até 500 mil metros quadrados eu posso adquirir por usucapião especial rural. Disso para cima não pode mais. Tudo bem? Então, só para essa finalidade, Beatriz, é legal você saber. Mas a única medida que você precisa saber é essa. 1 hectare vale 10 mil metros quadrados. Esquece esse papo de modificação, de alqueire, não varia. 1 hectare é sempre 10 mil metros. Usucapião de bem móvel. Tudo isso que eu falei é usucapião de bem imóvel. E a usucapião de bem móvel? A usucapião de bem imóvel, gente, vai ser de 3 áreas. Lembra que você pode defender a sua posse. O possuidor posse, eu de imediato é proporcional, né, gente? O cara está entrando com... Quais são elas? Eu tenho ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e o interdito proibitório. Ação Não, isso eu já respondi para o Átila lá. Agora que eu vi a pergunta. Ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e tem o interdito proibitório. Ação de reintegração de posse cabe quando? Quando houver esbulho. Eu estou privado da posse. Eu não consigo exercitar poder sobre a coisa, seja sobre a coisa toda ou seja sobre uma parte. Pode haver esbulho parcial? Pode. Eu tenho uma fazenda de 10 mil hectares. E aí entrou um fulano lá só num pedaço de 500 hectares. Neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com a reintegração de posse parcial, só daquela área. É reintegração de posse também, tá? Então, houve esbulho, estou privado do exercício da posse, trata-se de reintegração de posse. E se houver turbação? O que é turbação? Turbação é o incômodo no exercício da posse. Eu ainda exercito o poder, mas o cara está me atrapalhando, está me incomodando. Todo dia ele passa por dentro do meu terreno. Questão de OAB clássica, que já caiu mais de uma vez. Fulano de tal tem uma fazenda. O sujeito da fazenda do lado, todo dia passa com seu gado por dentro da fazenda dele. Se utiliza de um pedaço da fazenda todo dia para passar com a sua boiada. O que é isso? Isso não é esbulho, isso é turbação. Aí a hipótese seria de manutenção de posse. Então, a ação de manutenção de posse é aquela em que eu tenho a posse, mas eu quero manter. O que eu vou pedir na manutenção de posse? Eu vou pedir uma ordem de manutenção, que o juiz determine que o cara pare de praticar atos que me incomodem, para de me turbar, de me incomodar. E o interdito proibitório?
O interdito proibitório vai acontecer no caso de ameaça. Gente, é ameaça contra a posse, não é ameaça contra o possuidor, tá? Então a ameaça aí no caso de interdito proibitório é a ameaça em que eu, possuidor, tenho fundados motivos para crer que a qualquer momento posso sofrer esbulho ou turbação. Vamos imaginar, questão que também caiu na OAB, olha lá, aqui, questão que também caiu na OAB. Fulano de tal é possuidor de uma fazenda. Na porta da fazenda passa uma rodovia. Lá do outro lado tem um terreno vazio. E ele começa a ver que estão chegando umas famílias para morar ali naquele terreno vazio. Na primeira semana tem uma, na segunda tem 10, na terceira tem 100. E vai aumentando a quantidade de pessoas morando lá do outro lado da rodovia, em frente à fazenda dele. Até aí algum problema? Problema nenhum. Mas ele está vendo nos jornais da região serem publicados e passar na televisão que ao longo desta rodovia vem vindo um grupo de pessoas praticando ocupações nas fazendas ao longo desta rodovia. Obrigado. As pessoas vêm ocupando as fazendas ao longo desta rodovia. E ele vê, pelas publicações, que a descrição das pessoas que estão ocupando as fazendas é exatamente igual à descrição das pessoas que estão lá em frente. E eles marcham, e eles falam palavras de ordem, e eles têm uma postura ameaçadora, parece que estão se organizando. Tudo leva a crer que a qualquer momento ele possa sofrer esbulho ou turbação? Sim, então neste caso há ameaça, portanto ele pode entrar com um interdito proibitório. Isso foi questão de segunda fase da OAB, tá? Exatamente essa situação que eu estou descrevendo para você. Uma outra situação que acontece com frequência, quando tem greve de bancário, por exemplo, quando tem greve nos bancos, o sindicato costumava, até um tempo atrás, agora eu não sei, mas costumava ocupar as agências, né? Então entrava na agência para ninguém conseguir entrar nem sair da agência. O que começou a acontecer? Os bancos começaram a entrar com a ação de interdito proibitório. Ah, vamos deflagrar a greve. Ok, o banco já entrava com interdito proibitório. Para quê? Para evitar que houvesse ocupação das agências. Para evitar que houvesse eventualmente um esbulho ou uma turbação das suas agências. Ok? Beleza. Então, senhores, presta atenção. Toma cuidado com isso aí para você não misturar o que é reintegração de posse com o que é manutenção de posse, com o que é interdito proibitório. Outra coisa importante que eu já falei, vou ressaltar mais uma vez. No caso da reintegração de posse, a esbulho. No caso da manutenção de posse, a incômodo, a turbação. Mas em todas elas, nos três, nós estamos falando de procedimento especial. Lembra que eu já falei que é procedimento especial? O que esse procedimento tem de especial? A possibilidade de pedir liminarmente a ordem de reintegração, a ordem de manutenção e a ordem proibitória. Em todos eles cabe liminar? Em todos eles cabe liminar. Mas é claro, gente, como eu também já falei, cabe liminar se o problema aconteceu há no máximo 1 ano e 1 dia. Então, ora, o cara me esbulhou, o cara praticou esbulho. Faz 1 ano e 1 dia? Não, ainda não faz 1 ano e 1 dia. Então, vou entrar com reintegração de posse e vou pedir liminar. Manutenção de posse, vou pedir liminar. O cara me turba e não faz 1 ano e 1 dia ainda. Nestes casos, eu vou pedir liminar. Passou de 1 ano e 1 dia, não é mais procedimento especial, cai no procedimento comum. E aí eu não posso pedir liminar nos termos da reintegração, lá dos procedimentos especiais. Ah, mas se é procedimento comum, posso pedir uma antecipação de tutela? Até posso, mas não é procedimento especial, tá? E no caso do interdito proibitório? Gente, interdito proibitório sempre tem liminar. Por quê? Porque é ameaça. É ameaça. Se é ameaça, a coisa está acontecendo. Eu estou sendo ameaçado agora. Ah, o cara me ameaçou, mas já faz mais de 1 ano e 1 dia. Então não está te ameaçando. Então nem cabe interdito proibitório. Então interdito proibitório sempre tem pedido liminar. Ok? O Thiago está me avisando que meu tempo está se esvaindo e vamos aqui encerrando o nosso tema. Espero que essa aula tenha sido muito útil para você. Se você tiver dúvida, manda pra gente, porque eu tô aqui, uma coisa que eu mais adoro na minha vida é responder dúvida. Manda pergunta que nós estamos aqui para responder. Me acha por aí, me acha lá no Facebook, Professor Ângelo Rigon no Facebook, me acha lá no Instagram, Ângelo Rigon Filho sou eu, estou lá no Instagram.
curte, entra lá na página do Atrium, não deixa de entrar lá no nosso Facebook, manda bala, estuda, foca, presta atenção, não olha para o lado, lembra, esse negócio é só mais uma prova na sua vida. OAB é só mais uma prova, coloca a prova no lugar que ela merece, que é apenas mais uma prova. Não faça dela uma coisa maior do que ela é. Ok, minha gente? Muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela atenção, estamos aí, tamo junto, um grande beijo e até mais. Tchau!